Pois é, nós vamos continuar falando desse assunto aqui do balanço, claro, no quadro Quer Saber, e eu estou recebendo o médico oncologista, o doutor Eduardo Kowalski, e vamos falar sobre os tipos de câncer que podem ser causados por alguns alimentos. Pois é, doutor, é o que dissemos anteriormente. A Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente, inclusive, uma matéria ampla no Domingo Espetacular, que afirma que o consumo de produtos como salsicha, a linguiça, o bacon e presunto aumentam o risco de câncer. Boa tarde, isso é correto? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao meu amigo Tom. Isso é correto e isso vem criar uma nova divisa, né? Porque antigamente sabia-se disso, mas não tinha nada oficial. Com essa informação que a Organização Mundial da Saúde lançou, a gente fica mais tranquilo em poder comentar isso agora. E, na verdade, eu acho que houve assim, um impacto muito grande na divulgação, mas a gente tem que também ter ressalva nas coisas que são ditas. E isso, pelo que eu vi, tem um limite, até 50 gramas que você deve ingerir. Então a gente tem que ter parcimônia. Usar esporadicamente, pode ser que eles venham a relaxar essa informação. Mas a classificação que eles usaram agora é que classifica embutido como se fosse no mesmo nível que cigarro e amianto, que são produtos cancerígenos potentes. Então a gente tem que ter esse cuidado de ainda ver qual vai ser o posicionamento da Organização Mundial de Saúde. No momento, a gente ainda recomenda evitar o uso, né, nesse período até que uma nova portaria seja dita. Mas assim, esporadicamente eu acho que vai ser liberado, não tem como você viver sem esses alimentos. Bom, só lembrando que o doutor Eduardo Kowalski, ele é oncologista clínico, né? E tem toda essa informação aí precisa. Doutor, agora, quais são os tipos de câncer que podem ser causados por esses alimentos aí? Esses alimentos, eles estão diretamente relacionados ao câncer de colo e reto. Isso aumenta, se você ingerir um volume de 50 gramas por dia, você vai ter um aumento de 18% na chance de ter esses tumores. E a dieta ocidental, ela favorece esse tipo de tumor. Se você tiver uma dieta, por exemplo, no Oriente, Japão, no país do Oriente, o câncer de colo não tem tanta incidência. Por quê? Porque a dieta lá é base de vegetais e maioria peixe. Pouca carne eles usam. Na nossa dieta ocidental, há um aumento muito grande no componente carne na dieta. E isso faz com que a gente tenha essa facilidade de desenvolver o câncer. Apresentam sintomas, doutor? Ah, com certeza. Os sintomas relacionados ao câncer de colo está relacionado ao quê? Sangramento nas fezes. As fezes ficam finas. Isso também é uma característica. Dor à evacuação pode ter. O principal fator que a gente vai percebendo é o quê? Associado à perda de peso e dor a evacuar. Isso deve ser um sinal de alerta para as pessoas acima de 50 anos. Então, o que se recomenda hoje? A partir dos 45, 50 anos, realizar colonoscopia periódica, a cada 5 a 10 anos, dependendo da orientação do médico. Se ele vê que não tem nada, pode até esperar 10 anos, mas deve se fazer com frequência. Que isso você detecta a doença no início e tem uma chance alta de cura, com tratamento cirúrgico ou até local mesmo. Mesmo que a pessoa não apresente nenhum sintoma, é importante fazer esse exame? Eu recomendo, assim, a partir dos 50 anos, já começar a fazer colonoscopia, pelo menos uma a cada 10 anos. Isso é uma recomendação saudável que você vai descobrir o câncer já no início e podendo tratar, às vezes, com cirurgia local mesmo. Através do aparelho, você já resolve o problema. Mas a cada 10 anos, se não apresentar nenhum sintoma? Não, se você não estiver apresentando sintoma. Agora, começou com sangramento, tem que ser logo em seguida, tem que procurar assistência para poder dar o diagnóstico. É bom lembrar que tem uma diferença da hemorroide para esse tipo de caso também, né? Não deve se desesperar, porque sangramento é comum. A pessoa tem uma dieta mais ressecada, assim, com as fezes ficam mais ressecadas, pode ter sangramento. Mas o sangramento é um sinal de alerta. Você não pode sangrar e ficar em casa esperando ver o que vai acontecer. Então você deve procurar já uma assistência médica para ser orientada, que provavelmente vai fazer uma retrosigmoidoscopia ou uma colonoscopia. Bom, essa informação da Organização Mundial de Saúde já é uma coisa que vocês já trabalhavam como médico, já trabalhavam dentro dessa questão, que o senhor disse anteriormente. Com o alerta da organização, aí sim a coisa ficou mais patenteada, assim por dizer. Mas é sempre bom ter cuidado. Agora, o senhor fez uma referência ao Mediterrâneo, onde eles utilizam esse tipo de alimento e vivem até mais de 100 anos. É isso. Por exemplo, você vai na Grécia, em países que têm aquela margem litorânea do Mediterrâneo, é considerada a melhor dieta hoje para a humanidade. As pessoas têm uma vida prolongada, viva 100, 90 anos. Então eu acho que o hábito de vida, a dieta tem que ser balanceada e não exagerada.
para ter obesidade, tudo, você tem que fazer uma dieta com parcimônia e tentar evitar a obesidade, porque esse é o problema maior do câncer. Diretamente, a obesidade ela influencia muito no organismo e o hábito de vida da pessoa que tem obesidade está relacionado ao excesso de alimento, carnes, embutidos, derivados de carne, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de, quando for fazer uma dieta, tem que ser balanceada. Hoje em dia, cada vez mais a gente está precisando de nutricionista, orientação mesmo na dieta, desde os filhos até os mais velhos. Agora, de que maneira as pessoas têm que evitar aí, ou prevenir, melhor dizendo, o câncer no intestino? Você já deu algumas dicas, mas que mais a gente poderia acrescentar? O principal exame e o mais simples, que é feito em qualquer laboratório, chama sangue oculto nas fezes. Você vai, coleta as fezes, leva no laboratório, ele vai detectar. Se tiver presença de sangue nessas fezes, às vezes sangue oculto é aquele sangue que não é visto a olho nu, mas através do microscópio ou de reações laboratoriais, você detecta a hemácia, e aí você vai fazer uma pesquisa mais elaborada. Então, o sangue oculto nas fezes, por ser um exame mais simples, ele pode ser feito assim a cada ano, e você detectar a doença antes dela apresentar invasão ou um sintoma mais agressivo, entendeu? Que possa ser decorrente até da pessoa perder peso ou ter obstrução intestinal. Então, eu acho que, para começar, se você fizer um teste de sangue oculto nas fezes, você vai estar fazendo um grande mapeamento da doença, principalmente no intestino. A grande incidência de câncer do intestino está relacionado à alimentação ou não? Assim, 10% dos cânceres de intestino estão relacionados à herança genética. 90% deles estão relacionados diretamente a hábitos alimentares e hábitos de vida. Por exemplo, uma dieta tem que ter mais de uma boa parcela dela tem que estar relacionada a fibras, para que o trânsito intestinal seja diário ou a cada 36 horas. E com isso você não seja exposto àqueles agentes cancerígenos que tem no alimento. Os defumados, esses alimentos que foram suscitados, eles já são milenares. É um hábito de vida milenar da humanidade. Então ele já acompanha toda a história, toda a humanidade há muito tempo. Só que, como a gente está vivendo mais, a gente fica mais exposto a esses alimentos. E a exposição prolongada a esses alimentos faz com que a célula se desenvolva de uma forma negativa e cria a neoplasia, entendeu? Então eu acredito que, se a gente souber balancear a dieta, a gente pode ter uma vida saudável. A Organização Mundial recomenda você se alimentar até com 500 gramas de carne por semana, que é um valor razoável e saudável. Se você usar 50 gramas de embutido por semana, pode ser que seja viável isso, entendeu? Eles vão dar um parecer mais favorável. Eles foram muito radical, eu acho que eles vão relaxar essa informação, porque não dá para viver também sem carne. Que nem a nutricionista comentou agora há pouco, se você deixar uma criança dos 6 meses até os 5 anos sem nenhum tipo de carne, ela tem um risco de desenvolver uma doença mais grave, que é a anemia ferropriva, que vai trazer consequências graves na formação desse cidadão, dessa criança. Então a gente tem que não pode ser radical nas condutas. A carne ela é importante, ela tem vitaminas que fazem parte de uma dieta balanceada. Então a gente tem que adequar a dieta aos padrões nossos de hoje em dia e ter uma vida quanto mais saudável possível. Bom, vamos descobrir aqui se é mito ou se é realmente realidade. Quem não gosta de uma boa picanha, e para quem bebe, comer uma picanha levado uma cerveja. E as pessoas fazem isso quase que todo final de semana, principalmente aqui no Brasil, no Nordeste. É uma coisa muito natural para muita gente. Quem não gosta do churrasquinho? Eu mesmo sou louco por um churrasquinho. Aí as pessoas dizem assim, a carne com, por exemplo, a cerveja, pode prejudicar e gerar câncer. Isso é real? É o que eu te falei, se a gente tomar uma cerveja e comer um pedaço de carne lá, 150, 200 gramas, isso não vai prejudicar ninguém. Mas o problema é o exagero. Cerveja, né? O problema é o exagero. Você vai lá e toma 3, 4 caixinhas de cerveja, aí pronto, aí desanda tudo. O senhor está pegando leve. A gente tem 3, 4 caixas de cerveja. Né? E aí come 1 quilo de carne. E o problema da cerveja não é nem você tomar uma lata de cerveja. O problema é você tomar várias e depois ainda sair dirigindo. E tem as outras doenças que o álcool traz para a gente, que são às vezes muito pior do que o próprio câncer. Então o álcool hoje em dia ele tem uma penetração no campo de doenças assim, que é exorbitante, desde cirrose a outros problemas sociais, às vezes até familiares. O álcool também é cancerígeno? Com certeza, principalmente câncer de orofaringe.
de boca, de esôfago, ele está diretamente relacionado. Se você tiver uma pessoa que tem um câncer de esôfago, você pode saber que ela bebeu no mínimo 10 anos direto e fumou também. Então, esses cânceres de orofaringe e esôfago estão relacionados ao tabagismo e etilismo, numa grande parcela. Claro que tem aquele que nunca bebeu e nunca fumou que vai apresentar o câncer, mas é muito difícil. A maioria das vezes está relacionado a esse hábito de vida negativo que a gente costuma falar. Muito bem, tá aí. Obrigado, doutor, pela sua entrevista aqui. Forte abraço à sua esposa, né? Doutora Larissa, o oftalmologista, que é a esposa do doutor Eduardo Kowalski, uma família de médicos, uma família maravilhosa. Muito obrigado por essas dicas, hein? Forte abraço para o senhor e até o mutirão do diabético que está chegando dia 21. É outra campanha importante que a gente tem. Outra campanha. Ela ajuda muito a disseminar a informação que saúde hoje em dia é prioridade da população. Perfeitamente. Forte abraço. E na próxima quarta-feira a gente retorna com o quadro Quer Saber, sempre com assunto de interesse da nossa população. Eu vou por intervalo e eu volto já já.